Boa noite, amada Igreja de Cristo. Mais uma vez, amados, nós estamos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, em união, em comunhão, né? Nós pedimos nessa noite que todas as mamães do mundo sejam abençoadas no nome de Jesus. O desejo do nosso coração é que todos venham a conhecer a Cristo Jesus e adorar o nome do Senhor Jesus, né? E com isso, eu tenho certeza que quanto mais isso acontecer, mais esse mundo vai ficar melhor. Mas nós vivemos o tempo das tribulações, das dificuldades, de tantas coisas que tentam desvirtuar tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, né? E as mamães com as suas crianças, né, sejam abençoados, com os seus filhos que já são adultos. Tem filhos que já são idosos, e já são papais, e já são mamães, né? É muito legal, é muito importante que a sua casa, a sua mãe, os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos sejam abençoados em nome de Jesus, né? Neste momento, eu quero levantar, né, um clamor por todas as mamães. Eu quero que a igreja ore comigo, você que está em casa nos assistindo pelo YouTube, ore também aí na sua casa e peça ao Senhor que sua família seja abençoada. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é bondoso e generoso o tempo todo. Pai Celestial, a sua palavra diz que no mundo tereis aflição. Nós teremos aflições, mas a segunda parte diz que como o Senhor venceu, nós venceremos o mundo todo, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor é. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Meu Deus, meu Pai, nessa noite é a noite que se comemora o Dia das Mães, mas o Dia da Mãe é todos os dias. Pai Celestial, abençoe as mamães, abençoe essas mulheres que nos dá a vida, que nos traz ao mundo, Pai Celestial, claro que sempre de acordo com a sua vontade. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nessa noite, nós vamos chamar o pregador da noite, né? O nosso amigo pastor Marcelo. Por favor, pastor. O pastor Marcelo é um grande amigo da nossa igreja, tem nos abençoado grandiosamente. Então, que Deus use ele sempre para fazer a vontade do Senhor, que Deus use ele para trazer uma mensagem aos nossos corações, para que a gente jamais venha pecar contra Ti. Então, Pai Celestial, abençoe ele, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, a sua esposa, suas filhas, Pai Celestial. Que ele nessa caminhada continue sempre, sempre exaltando o seu santo nome. Então é no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pastor Marcelo, com a palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom que nós estamos aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer pastor Jovelino, sua esposa, sua equipe. Obrigado. Para nós que somos pastores, é sempre um privilégio poder estar na casa do Senhor e trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. E nós estamos em um mês que é um mês muito especial, que é o mês da família. Nós temos estabelecido como mês de maio o mês da família, porém é algo que atravessa a nossa vida em todo o tempo. Porque todos nós estamos inseridos em uma família. Então, de tudo aquilo que eu quero trazer aqui nessa noite para você que nos acompanha aí também pelo YouTube, nas redes sociais, o que eu trago é a possibilidade de você aplicar na sua vida, na sua casa, na sua família, todos os dias.
Eu trago também um abraço da Igreja Batista Carioca, pastor Washington. Nós estamos ali como eu, minha esposa, minhas filhas, a nossa família, como ministro, pastor do Ministério da Família, da Igreja Batista Carioca. Nós temos também o nosso trabalho, né, se assim a gente pode dizer, o nosso trabalho secular. Nós somos terapeutas, desempenhamos outras funções também, mas hoje nós trabalhamos com terapia individual, casal, familiar também. E são coisas que nós vamos agregando ao reino. De tudo aquilo que nós temos aprendido, nós sabemos que a nossa direção é a palavra do Senhor. Mas o conhecimento que o Senhor vai nos possibilitando, pode vir, meu irmão, fique à vontade. O conhecimento que o Senhor vai, obrigado, tá? Que Deus te abençoe, meu irmão. O conhecimento que o Senhor vai nos dando, nós vamos aplicando no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos atendimentos. Mas como eu falei pela manhã, uma outra igreja, na Igreja Batista, como é o nome da Igreja Batista do pastor Adinel? Que furo, sesquicentenário. Porque para mim era centenário. Aí a Luciana, não é sesquicentenário. Aí já bugou minha mente, irmão. Né? Mudou a cor do capim, acabou. Mas foi uma manhã também de muita manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Falamos também sobre família. E lá nós compartilhamos algumas coisas que, assim como eu acabei de falar, nós precisamos aplicar no nosso dia a dia, por mais difícil que possa parecer. Na verdade, por mais difícil que seja, e que é verdadeiramente. Os nossos maiores desafios se encontram dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, porque ali nós não temos máscaras. As pessoas sabem como efetivamente nós somos. E nessa noite eu trago uma mensagem que, assim como Deus sempre move no meu coração, eu gosto muito e amo falar sobre a figura de Jesus, que é a nossa maior referência. Pela manhã eu também falei em outro contexto, mas falei de Jesus como a nossa maior e principal referência. E nessa noite eu quero falar como Jesus é precioso como fundamento da nossa família. De tudo que nós precisamos ter, aprender, saber, o principal é conhecer Jesus e aplicar os seus ensinos e ter Jesus como fundamento da nossa casa, da nossa família. Jesus, ele é precioso porque ele remove completamente a nossa culpa, ele remove completamente a sua culpa. Ele também é precioso porque ele já nos concedeu a vida eterna. E isso é algo de muito importante na vida do cristão. Ele é precioso, Jesus é precioso porque através dele e do seu poder, nós nos tornamos pessoas autênticas em relação ao reino, principalmente no tempo em que temos vivido, de tantos relacionamentos conturbados, de tantos relacionamentos dificultosos. O Senhor espera que nós sejamos efetivamente aquilo que Ele foi e o que Ele é, mas principalmente no tempo que Ele esteve na terra. Jesus é o homem mais importante que existiu. Conhecer a Ele é o mais valioso, é o que há de mais valioso. E é mais valioso do que conhecer todas as pessoas mais famosas que existem e que já existiram em nossa história. Ser conhecido e amado por Jesus, ser conhecido por Ele na intimidade e conhecê-lo também na intimidade. É uma honra maior do que se todos os chefes de Estado tivessem a oportunidade de se curvar diante de você. O maior privilégio que eu e você temos, e você que está na sua casa, no seu lar, o maior privilégio que nós temos é conhecer a Cristo e ter intimidade com Ele. Quando esse mundo acabar e todos nós estivermos diante do Senhor, diante do tribunal de Deus, infelizmente, é algo que nós temos vivido hoje e que vai se reverberar quando encontrarmos com o Senhor. Muitos de nós olharão para trás, muitas das vezes com um sentimento de vergonha e um sentimento de consternação ao ver e perceber o quão pequeno foi o espaço, foi o lugar concedido ao Filho de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família. Nós vamos passar a observar, naquele momento que estivermos diante do tribunal do Senhor, o quão realmente nós nos relacionamos e falamos com Ele.
o quão pouco, possivelmente, da sua palavra nós aprendemos e meditamos. O quão tímida foi a nossa decisão e a vontade e o desejo de obedecer ao Senhor em absolutamente tudo que Ele nos conduz e nos diz. E nesse dia, você não irá mais perguntar porque foi tão infeliz na vida que vivemos. Talvez muitos de nós, e você que nos ouve, somos e vivemos de forma infeliz no seu trabalho, infeliz na escola, na faculdade, infeliz inclusive na igreja, infeliz na sua família, na sua casa. Mas a partir do momento que estivermos diante do tribunal do Senhor, tudo ficará de forma clara para nós. A lealdade ou o comportamento indiferente ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, nos assuntos práticos da nossa vida cotidiana, naquilo que precisamos fazer do momento em que acordamos ao momento em que vamos dormir, não apenas rouba de Jesus a honra que lhe devemos e que dizemos o quanto o amamos e o quanto desejamos estar ao lado dele, mas também nos rouba a alegria e o propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim, para você, para a nossa casa, para a nossa família. Mas o propósito de Deus verdadeiramente irá se cumprir, é verdade, mas também depende muito da nossa atitude, do nosso comportamento, das nossas decisões. É muito difícil fazer decisões num mundo tão conturbado em que nós vivemos, de tantas mazelas que efetivamente vivemos, seja em que circunstância você estiver, em que ambiente você estiver. Mas mesmo diante de toda dificuldade, o Senhor pede que sejamos fiéis a Ele em todo o tempo. Se assim não estivermos vivendo, na verdade, a nossa alegria não será plena. E possivelmente o propósito que nasceu no coração de Deus para a nossa vida não se cumprirá. Se também é verdade que Jesus deseja tanto ser o Senhor em sua vida, e Ele morreu sim para esse propósito, então não está claro, isso é uma pergunta para você meditar, então não está claro que em todas as partes de sua vida Jesus quer ser o seu Senhor? O Senhor Deus, Ele quer ser o nosso Senhor em todo o tempo. Não é simplesmente quando estivermos bem, quando estivermos felizes, quando estivermos com saúde. O irmão compartilhou da dificuldade que a sua família passa na perda de um ente querido aos 50 anos. E eu fico imaginando, acabei de completar 50 anos. E aí ele compartilhou da dor da mãe. E eu também sou pai e posso imaginar, mas eu não posso dizer como é a dor, porque para a glória do nome do Senhor, eu nunca perdi um filho. Eu não posso dizer o tamanho da dor dessa mãe, mas eu posso imaginar. Também nesse momento, o Senhor espera que nós sejamos fiéis a Ele, por mais difícil que possa parecer. Não há tempo, lugar ou atividade em sua rotina diária onde Jesus não queira ser o seu condutor, o seu dono, o seu provedor, o seu comandante. E assim você nunca conhecerá alegria e ser autêntico no cumprimento, tempo a tempo, minuto a minuto, dos seus deveres diários, até que seja totalmente rendido a Ele. Quantos de nós fazemos uma oração pela manhã consagrando o nosso dia ao Senhor, pedindo que Ele nos dê direção, pedindo que Ele nos conduza, que Ele dê cada passo que nós possamos dar, que o Senhor esteja à frente, dando direção para cada passo. Nós precisamos fazer essa oração todos os dias. Todo mundo quer um lar. Um lar é diferente de uma casa. Um lar é o lugar onde existe a presença superabundante do Senhor. Todos nós queremos um lar feliz. Todos nós desejamos e ansiamos por uma família feliz. E a maioria das pessoas quer uma família que tenha um propósito. E eu vou além. Deus tem um propósito para todas as famílias que aqui estão representadas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma família com uma missão e um destino vai além da nossa satisfação pessoal, dos nossos próprios desejos. Nós queremos famílias onde cada pessoa floresça ao invés de murchar. Casas com alegria, com aroma de respeito e não com cheiro de depreciação, com tristeza, com lamento. Lares com risos ao invés de amargura. Conversas
tete a tete, conversas cara a cara, ao invés de simples encontros e comentários esporádicos. Quantas famílias que efetivamente não têm tempo de qualidade de sentar e conversar e saber quais as dificuldades que o cônjuge passou, quais as dificuldades que os seus filhos estão passando. Nós precisamos de paz ao invés de conflitos, um sentimento de missão comum. Ou seja, todos andarmos para o mesmo lado, ao invés de uma briga, uma luta, uma introversão que é inflamada pelos nossos desejos mais íntimos. A importância da vida familiar na sociedade, na igreja, ela não pode ser considerada como exagerada. Na verdade, é uma condição e uma posição fundamental e primordial. Nunca será exagerada a presença e ação de Jesus na nossa família. O quão crucial no desenvolvimento da personalidade de uma criança é a sua vida em sua família. Mas não apenas nas crianças pequenas que estão em desenvolvimento, mas também a vida dos maridos, das esposas, torna-se mais ou menos frutífera diante das experiências que têm vivido em sua casa, em sua família. Seja no consultório como terapeutas, seja na igreja dando aconselhamento, nós observamos que, infelizmente, grande parte das famílias ainda estão feridas por traumas. Traumas que são passados e traumas que são presentes, onde as pessoas não querem abrir mão de suas dores. O Senhor, Ele leva em consideração toda a dor, todo o lamento e de tudo aquilo que você efetivamente viveu. Mas pelo seu poder e pela sua graça, Ele espera que você não sente em cima desses problemas. Deus quer, com sua infinita bondade, que você aprenda com os erros, que você aprenda com as dificuldades que você viveu e que efetivamente você esteja vivendo. Aqui nós não sabemos, quais as dificuldades, ou na verdade eu gosto de chamar de desafios que temos vivido. Mas o Senhor está acima de toda e qualquer circunstância que você possa estar vivendo. Amém? Eu creio. E a mensagem que eu trago para o seu coração nessa noite é que o senhorio de Jesus é o único e o principal alicerce duradouro em seu lar, em sua casa. Ele precisa ser a base da sua família, das suas relações. Confiar em Jesus Cristo como Salvador, render-se completamente a Ele como Senhor e ter a orientação dEle para todas as suas relações familiares, transforma a sua casa, o seu lar em um pequeno espaço que nós podemos contemplar como sendo um paraíso na terra. Em nenhum momento nós vamos parar e dizer assim, não, nós não temos problema. Todos nós temos grandes questões para vencer, os desafios que nós temos. Nós precisamos apresentar ao Senhor em todo o tempo. Mesmo que algum membro da sua família, da sua casa não seja crente, há muito mais graça e poder para o seu amor sob o senhorio de Cristo do que qualquer outro lugar que essa pessoa, mesmo não sendo crente, possa estar. O Senhor Jesus é precioso como base e alicerce da nossa família. Eu quero navegar ou passear um pouquinho no texto de Efésios que todos nós conhecemos, mas eu quero que você grave como ponto principal dessa mensagem, que a vida familiar cristã é uma obra, sim, do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que fazem tudo, absolutamente tudo, por amor a Cristo. Esse tem que ser a sua principal motivação, o seu amor a Cristo Jesus. O livro de Efésios, no seu capítulo 5, capítulo 6, é um texto bastante familiar. Todos nós conhecemos. Mas ele trata de esposa e marido. Trata de filhos e pais. Trata de escravos e senhores. Numa família típica daquela época, como trata Efésios, essas eram as três relações que predominavam, relações que eram dominantes, que precisavam ser reguladas. E Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele estava respondendo a pergunta e que eu trago para a sua meditação. Que diferença faz numa família quando seus membros tornam-se cristãos?
a própria existência desse texto no Novo Testamento, e aí nós temos várias referências. Colossenses 3 é uma referência, 1 Pedro capítulo 2 é outra referência, Tito é mais uma referência, dentre tantas outras, se você parar para estudar e meditar na palavra. A própria existência dos textos do Novo Testamento mostra que Deus não é indiferente. Deus não é indiferente ao dar e receber dentro de uma família, de se estabelecer dentro de uma família. Ele quer ser o principal. Se Cristo é o seu Senhor, Ele é o Senhor de toda a sua vida e de toda a sua vida diária. Mas o que não é tão familiar nesse texto é o contexto em que Paulo coloca. Quando nós tratamos no versículo 15 ao 20, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor para nós lermos juntos. Paulo, ele nos ensina através daquilo que ele traz para o seu povo. Espera aí que eu acho que tiraram o livro de Efésios na minha Bíblia. Efésios, capítulo 5, nos versículos 15 a 20, nos diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem como vinho, pois ele os levará ao descontrole. Ao invés disso, sejam cheios do Espírito Santo. Versículo 19, cantando hinos, salmos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Versículo 20, por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando o Espírito Santo exerce pleno domínio sobre a nossa vida, e esse é o nosso desafio, então o nosso coração, o seu coração, o meu coração transborda com uma canção de gratidão ao Senhor, assim como diz a palavra. E o seu coração, ele se submete de forma humilde a servir inclusive as pessoas que estão ao seu redor, e eu quero me referir à sua família. Submeter-se a alguém, entenda isso, irmão e irmã, submeter-se a alguém não significa não se rebelar com um sentimento de superioridade, talvez, ou com uma sensação de que você é bom demais e que você não pode se rebaixar para ajudar, para servir alguém. É o que Paulo quer dizer quando diz em Efésios, no seu capítulo 4, versículos 1 e 2, que ele diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Olha o que ele diz no versículo 2: sejam sempre humildes. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então não é na sua vontade, é em amor. Não é no seu tempo, é em amor. E no amor que você tem em Cristo Jesus. Romanos capítulo 15, versículo 2 nos ensina aqui: cada um de nós agrade o seu próximo para o seu bem, para edificá-lo, não para edificação própria, mas para edificar o seu irmão. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 10, nos ensina assim: superem-se uns aos outros em mostrar honra. E Filipenses continua nos ensinando, no capítulo 2, versículo 3: nada, e aí da minha parte, absolutamente nada, façam por egoísmo ou vaidade, mas pela humildade, considerem, olha o nosso desafio, considerem uns aos outros melhores do que vocês mesmos. E esse tipo de humildade, meu irmão e minha irmã, e prontidão para servir, ao invés de ser servido, para honrar, ao invés de ser honrado, é ação do Espírito Santo, é fruto do Espírito sobre a sua vida. Não é por simplesmente um dom que você tem, mas é porque você é morada do Espírito Santo, e o fato dele habitar em você faz com que você tenha a condição de servir ao próximo com amor.
E quando estivermos cheios do Espírito, seremos submissos uns aos outros. Dessa forma, é a conexão que há entre os versículos 18 e 20 do livro de Efésios. Mas agora deve ficar evidente ao ponto principal ao qual nós estamos falando. A vida cristã é uma obra do Espírito Santo de Deus. A submissão da esposa ao marido e o amor do marido à esposa, a obediência dos filhos, a criação dos pais, a obediência dos servos, a tolerância dos senhores, todos são expansões do princípio que está em Efésios capítulo 5, 21, que repetindo nos diz assim: submetendo-nos uns aos outros em reverência a Cristo Jesus. Essa submissão no versículo 21 é uma descrição de como as pessoas agem, como são cheias do Espírito Santo. É nesse ponto que você precisa observar como anda a sua vida. As suas ações e atitudes, os seus pensamentos mostram o quão cheio do Espírito Santo você e eu estamos. Um outro ponto que eu quero trazer para essa igreja: a vida familiar cristã é uma obra do Espírito, estamos falando. Embora o Espírito de Deus seja livre para soprar aonde Ele quiser, existe uma relação, ou melhor, uma correlação que é dada e ordenada por Deus entre a submissão a Jesus como Senhor e a obra do Espírito. Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, assim: ninguém que fala pelo Espírito de Deus jamais diz, Jesus seja anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo de Deus. Vejam a importância da ação de Jesus, a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Onde quer que uma pessoa se curve com humildade, sob o senhorio de Cristo, ali o Espírito de Deus está operando. É missão do Espírito Santo exaltar Cristo Jesus. João nos ensina, no capítulo 16 do livro de João, versículo 14, quando o Espírito vier, Ele me glorificará. Portanto, quando estamos cheios do Espírito, estamos simplesmente apaixonados pela glória de Cristo e temos alegria, prazer, honra em nos curvarmos a Ele, a Jesus, como nosso Senhor. Mas também podemos trazer de outra forma. Se desejamos ver o Espírito de Deus transformar a nossa vida, a nossa casa, devemos nos render totalmente a Jesus como nosso Senhor e transformar todas as nossas ações diárias em oferta de adoração ao nosso Deus. Em tudo que você venha a fazer, nas suas ações, nas suas obrigações diárias, que tudo seja para a glória do nosso Deus. Quando o Espírito Santo reina em nossa vida, você faz absolutamente tudo com o objetivo de honrar o nosso Senhor. E assim, a partir dessa sua ação, desse seu comportamento, o Senhor passa a ser o alicerce, o foco, o objetivo na família. E assim, a partir de você, sim, a sua família é transformada. Quando uma família está cheia do Espírito, tudo está orientado para Cristo, a direção é Cristo. A vida familiar cristã é uma obra do Espírito na vida daqueles que fazem tudo por amor a Cristo. Lembre-se que esse é o ponto principal da nossa vida. E eu quero tratar com você mais duas aplicações dessas verdades trazidas por Paulo. Primeiro, uma palavra dos maridos. Depois, as esposas. Melhor, uma palavra aos maridos. Depois, as esposas. Depois, um desafio final, para que todos nós sejamos cheios do Espírito e sejamos entregues ao senhorio de Cristo para o bem da nossa família. Lembre que não pode haver egoísmo no coração de um crente. Você faz em favor das pessoas que estão ao seu redor. Você faz no sentido de honrar o próximo. Você faz no sentido de dar crescimento e ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família.
E a palavra para os maridos, em primeiro lugar, é essa: sejam cheios do Espírito Santo. Renda-se ao senhorio de Cristo e assim reconheça a sua liderança na família, que é designada por Jesus, por Deus. Ela deve ser exercida em amor. Ela deve ser exercida com amor, no modelo do amor de Cristo pela igreja. Esse é o nosso padrão. O que o apóstolo nos ensina lá em Efésios, depois você lê com calma, em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 33, é que os maridos devem ser cheios do Espírito Santo. É que os maridos devem ser ansiosos por exaltar Cristo Jesus. E a partir desse nível de comportamento, estar prontos para confirmar a sua liderança à de Cristo. Ou, na verdade, conformar, estar estabelecido que a sua liderança é moldada pela liderança de Cristo sobre a sua igreja. Cristo cumpriu a sua liderança sobre os seus discípulos através de um serviço que é sacrificial. Jesus não deixou de ser líder dos discípulos quando, por exemplo, ele se abaixou para lavar os seus pés. Para Jesus, em momento nenhum, foi uma humilhação. Ai do marido que pensa que a sua masculinidade, que a sua hombridade exige dele uma atitude dominadora e exigente para com a sua esposa. E mais, eu vou além, para com os seus filhos. Verdadeiramente essa não é a marca de uma cabeça semelhante de Cristo, mas simplesmente de um homem que não é na acepção da palavra, ou talvez de um valentão, mas infantil, querendo se afirmar sem base bíblica, sem base da ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O ponto importante desse texto para os maridos é tão necessário hoje, porque você precisa ser o líder e cabeça da sua igreja a partir do senhorio de Cristo. Não deixe, meu irmão, que esse movimento, que essa retórica do feminismo invada o seu coração, ou o induza a pensar que a liderança semelhante à de Cristo no lar é ruim, é má. Eu costumo dizer que essa cultura do feminismo, ela veio para prejudicar muito mais as mulheres do que os homens. Quantos homens que deixaram de ser gentis com as suas esposas, com as suas filhas, com as suas mães, por conta de um movimento feminista? Nossas casas precisam mais de Cristo do que qualquer outra coisa. Homens, maridos, apesar de toda a sua mansidão, de toda a sua servidão e de toda a sua submissão aos desejos e necessidades profundas de sua esposa, você ainda é o cabeça, você é o líder. Essa palavra precisa ser dita em todo o tempo, porque muitos homens estão abrindo mão da sua liderança, baseada no ensino de Cristo Jesus. E o que eu quero dizer a você é que você quem deve assumir a liderança nas coisas do Espírito. É você quem deve liderar a sua família na oração, no estudo da palavra, na adoração. Cabe a você que deve liderar, dando à família uma visão do significado de Jesus e de sua missão. É você, homem, que deve assumir a liderança na formação da estrutura da sua família, seja na formação da estrutura emocional, da estrutura moral, da estrutura espiritual. Eu basicamente nunca conheci uma mulher que se irritasse ou rejeitasse uma liderança de um homem, de um marido que fosse semelhante a Cristo Jesus. Mas existem muitas mulheres cujas vidas são infelizes porque os seus maridos não têm uma visão de Cristo, uma visão moral de Cristo, uma visão espiritual de Cristo, nenhuma concepção espiritual da finalidade em que a família foi constituída. E na verdade, assim, portanto, nenhum desejo de levar alguém a lado nenhum. Nós temos um objetivo de conduzir a nossa família à presença de Cristo Jesus. Mas o homem, o esposo, que não vive sob o senhorio de Cristo, ele não consegue observar essa direção. O lugar de um homem, de um servo do Senhor, é ao lado da cama dos seus filhos,
liderando em devoção e oração. Quanto você tem orado pelos seus filhos? O lugar do homem é estar no comando, conduzindo sua família para a casa do Senhor. O lugar do homem é acordar cedo e ficar sozinho na presença do Senhor, buscando sempre visão e direção para a sua casa, para a sua família. E homens, eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus, para que você seja um homem segundo o coração de Deus. Esteja onde você estiver. E agora, perto do final, uma palavra breve às esposas. Em seu contexto, no livro de Efésios, no seu capítulo 22, ao tratar isso, ele significa dizer assim: se você estiver cheia do Espírito e se render ao senhorio de Cristo, então estará sujeita aos seus maridos como ao Senhor. E essa pequena frase, como para o Senhor, tem duas implicações. Uma é que a primeira e última lealdade de uma mulher é ao Senhor Jesus. E as outras lealdades são subordinadas e derivadas dessa lealdade a Cristo Jesus. A outra implicação é que as lealdades subordinadas são limitadas. E a limitação é dada pela vontade revelada de Cristo sobre a sua vida. Isso significa que a forma assumida pela submissão da esposa irá variar de acordo com a qualidade da liderança do marido. Se o marido é um homem piedoso, que tem uma visão bíblica para a família, e lidera não por sua força, mas nas coisas do Espírito, uma mulher piedosa irá se alegrar e se regozijar nessa liderança e apoiar o marido na mesma missão que o Senhor lhe concedeu. Ela em momento nenhum será esmagada por essa liderança. Assim como os discípulos não serão esmagados e não foram esmagados pela liderança de Jesus Cristo. Se a esposa achar que a visão do esposo está distorcida, ou que alguma ação ou orientação sua não é bíblica, ela não deve ficar em silêncio, mas irá questionar sim, mas com um espírito de mansidão. E poderá muitas vezes salvar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento de muitas dificuldades e de muitos tropeços. Porque a liderança do marido não significa que ele não irá falhar. Em momento nenhum significa a palavra que eu quero dizer, infalibilidade ou hostilidade à correção. Não é isso. Nem o envolvimento da esposa na definição da direção da família envolve insubordinação, porque ela está seguindo os propósitos que Deus estabeleceu sobre sua vida. E se observa um homem, um marido, que está insubordinado às vontades e às direções de Jesus, ela precisa sim falar. Mas como eu disse anteriormente, falar com amor, falar com sabedoria. E também orar pela sua casa e pela sua família. Mas se uma mulher cristã for casada com um homem que não oferece essa visão, não dá orientação moral, não assume a sua liderança nas coisas do Senhor, a forma de sua submissão será diferente. Sob o senhorio de Cristo, ela não pode e não deve se juntar ao marido no erro, no pecado, na falha, mesmo que ele a oriente que ela o faça. E onde puder, e em todo o tempo, ela dará uma visão espiritual e uma orientação moral à sua casa, aos seus filhos, ao seu esposo. Mas mesmo nisso, ela não precisa comunicar à sua casa um espírito de arrogância e de insubordinação. Mesmo quando a mulher deve, por amor a Cristo, fazer o que seu marido não aprova, ela pode e deve, na verdade, explicar com um espírito tranquilo e gentil, que não é porque quer ir contra o seu esposo, mas porque ela está ligada e fazendo a vontade de Cristo sobre a sua família. No seu íntimo, ele é terrivelmente culpado por não estar assumindo a liderança da sua casa. Com sabedoria e pelos ensinamentos que a palavra em 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 6 nos ensina, ela deve dar espaço ao seu esposo,
conquistá-lo em silêncio e em oração, por meio do seu amor, que é poderoso e que também é sacrificial, assim como Jesus. E para concluir, existe sim um padrão de liderança e submissão ordenada por Deus. Um padrão de liderança e apoio feliz e alegre a essa liderança dentro de uma família. Essas ações, elas foram concebidas por Deus e nos revela que nós podemos, na verdade, descobrir e alcançar a felicidade em nossa casa. E vivermos não em qualquer missão, mas em uma missão completamente significativa para a nossa vida, para a nossa família, sempre sob o senhorio de Cristo. E é a obra do Espírito de Deus na vida daqueles que fazem tudo por amor a Cristo. E nesse término eu deixo uma pergunta para que você possa meditar durante os seus dias. Para você que deseja um lar feliz e uma missão e um propósito e destinos significativos para a sua família, é a pergunta que fica para o seu coração. Você está cheio do Espírito Santo de Deus e verdadeiramente rendido ao senhorio de Cristo Jesus? Para que você medite nessa pergunta, para que você medite nessa palavra, e que o Senhor seja o principal em seu lar, em sua casa e em sua família. Que o senhorio de Cristo exerça poder, graça sobre a sua vida em todo o tempo, sobre a sua família. E que você viva em um lar feliz, não livre de problemas, mas cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar para que você feche seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua casa, eu quero orar por sua família e apresentar você ao Senhor. Apresentar você no altar do Senhor, a presença do Senhor. Na verdade, eu quero te pedir para que você, nesse momento, além de fechar os seus olhos, em sinal de reverência ao Senhor, que você já esteja entregando a sua vida ao Senhor, as suas questões, os seus desafios, a sua fragilidade, a sua casa, a sua família, os seus parentes. Permita que o Senhor seja o Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. Pai, no nome santo e glorioso de Jesus, eis aqui a tua igreja, Pai. Nós estamos aqui porque estamos buscando em todo o tempo a tua presença. Queremos, ó Deus, ser alcançados pelo teu amor, pela tua mão poderosa sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a nossa relação com os nossos filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por termos a alegria, a oportunidade de sentir a tua presença. A tua presença se faz nesse lugar, mas que a sua presença, ó Deus, se faça em cada coração aqui. E que cada família que ouve, ó Deus, que nos ouve nessa hora, seja aqui na tua igreja, seja pelas redes sociais, que seja alcançada e visitada pelo Senhor, e que o seu amor alcance esse lar e essa casa. Que esse mês em que comemoramos o mês da família, seja um mês de transformação, seja um tempo de cura, seja um tempo de perdão, seja um tempo de graça, seja um tempo de unidade, de cuidado, de regozijo, de alegria, de renovo, de unção. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem se apresentado às famílias do teu reino. E nós estamos aqui, ó Deus, dizendo a Ti que nós precisamos e necessitamos em todo o tempo da Tua presença, em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar, para que possamos, ó Deus, viver debaixo do Teu senhorio. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja estabelecida nesse lugar. Muito obrigado, ó Deus,
porque essa igreja é uma referência do teu evangelho aqui nesse lugar onde está plantada. Que vidas, ó Deus, e almas se convertam ao Senhor pelo poder do teu nome, Cristo. Que essas portas, ó Deus, estejam sempre abertas. Mas além das portas, que os corações dos teus servos que aqui congregam estejam sempre abertos e prontos a receber aquele que busca a presença de Cristo Jesus. E que sejam usados de forma plena, abundante, ou melhor, Senhor, de forma superabundante. E que o teu Espírito repouse sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, nessa hora também eu quero entregar a vida do pastor dessa igreja nas tuas mãos. Quero entregar a vida do pastor Jovelino, sua esposa, sua casa, sua família, seu ministério. E que o Senhor, ó Deus, já vá trazendo cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós, como tua igreja, reunida nesse lugar, intercedemos ao Senhor pela vida do teu servo. Ele é um anjo constituído nessa igreja para o louvor da tua glória, Senhor. E tudo aquilo que o teu servo precisa, de todas as suas necessidades, que elas sejam supridas pelo Senhor. Abre portas, ó Deus, conforme a tua vontade. Fecha portas, Senhor, conforme também a tua vontade. E que a partir da direção que o Senhor der ao teu servo, ao pastor dessa igreja, sua casa, sua família, o seu povo seja subserviente não simplesmente a Ele, mas ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Obrigado por essa noite, Senhor. Nós louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o seu santo e poderoso nome. E nós oramos assim, no doce nome de Jesus Cristo, Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Você que puder se colocar de pé. Vamos falar, vamos consagrar o nosso lar. Como foi essa oração de consagração. Consagrar as nossas vidas ao Senhor. Declarar que a nossa casa, em nome de Jesus, será uma casa de bênção, será uma casa de oração, será um lugar de paz. Amém? Declare: minha casa será reconhecida, casa de bênção. minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. O quê? Que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Ó Senhor, nós te pedimos essa bênção, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. em nome de Jesus, Senhor. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Por quê? Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti.
Ó Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos o nosso lar a Ti, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, porque nós cremos que há poder no nome de Jesus. Então declare: minha casa será reconhecida. Como o quê? Como um lugar de milagres e oração, a começar por mim, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. faça do meu lar, declare: Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. faça, Senhor, Faça do meu coração sua casa todo dia. E seja à vontade pra ficar, ó Jesus, e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. obrigada, Senhor. Esteja à vontade para ficar, Senhor, nos nossos corações e principalmente, Senhor, no nosso lar. Faça morada, Senhor. Faça morada em nome de Jesus, Senhor, que a sua presença seja fundamental, possa ser peça fundamental, Senhor, da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Quero agradecer desde já as orações que os irmãos têm feito por mim e agradecer ao pastor Marcelo, a família que esteve hoje pregando, falando aos nossos corações. Irmãos, quero pedir oração que terça-feira eu vou estar internando novamente. É um dos pontos que está cicatrizando, está com infecção e o médico vai ver se é preciso tirar a placa ou o parafuso. Então, desde já peço aos irmãos que orem. Não sei por quanto tempo vou ficar internado, mas o coração está aqui com os irmãos, amém? Oremos. Quero orar também pelas nossas mamães. O pastor fez um vídeo, vai botar no grupo, já que as mamães, algumas faltaram. E tem uma lembrancinha, não saia que a gente comprou uma lembrancinha para as mamães, tá bom? Excelso Deus, querido Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite,
por cultuar, louvar e te adorar e aprender, Senhor, através da vida do pastor Marcelo, que Jesus precisa ser o principal em nosso lar. Porque o amor de Cristo é que nos permitirá um lar feliz, alegre, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. O Senhor Jesus nos fortalece. Nos abençoe, Senhor, a cada dia. Essa semana que já se iniciamos louvando e adorando o Teu nome. Ó Pai, que cada dia dessa semana o Senhor esteja nos guardando, o Senhor esteja no controle das nossas vidas, das nossas ações. Que jamais possamos agir fora do amor do Senhor. Jamais venhamos deixar de sermos cheios do Teu Santo Espírito. Venhamos buscar a Tua face a cada dia, a cada instante. Senhor, abençoe as mamães da Igreja Batista de Amizade. Senhor, esteja abençoando, Senhor, as nossas queridas irmãs que sempre oram, sempre buscam pelos seus filhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela bisneta da irmã Cláudia, Senhor, que nasceu. O Senhor esteja abençoando, Senhor, a Juliana, o seu esposo, a sua família. Obrigado pela bênção. Estavam preocupados, mas nós oramos e o Senhor atendeu as orações. Ó Pai, o Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Dá-nos uma noite de paz. Nos guarda no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vida de Jesus. Toda a igreja possa ser triunfantemente. Amém. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Aqui eu vou perecer. Sinto na pele o frio desse vento. Que não estás me vendo, lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, que já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar me obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Declare quem Ele é. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se
que eu não vou naufragar, porque só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um braço